TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior. Olá, amigos! Como havíamos prometido, vamos estar gravando agora o segundo programa falando do Congresso Brasileiro de Cancerologia, dada a sua importância para nós conhecermos melhor as últimas novidades sobre o tratamento do câncer em suas diversas áreas do corpo humano como todo. E nós trouxemos o Dr. Pedro Wilson Leitão Lima, que é o presidente desse congresso e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia, para nos explicar melhor. Neste segundo programa, nós vamos falar, Dr. Pedro, de saúde da mulher, do homem, né? Como prevenir-se melhor contra o câncer que a cada dia avança na nossa sociedade. Somente este ano vamos ter mais de 6 mil casos de câncer, né? Só voltados para a mulher. 401 casos de câncer na tireoide, foi outra pesquisa que a gente fez também. O homem, será que o homem se trata bem? Ele cuida bem da sua saúde, da próstata? Como se dá o câncer de próstata? Isso é um assunto também que com certeza vai ser debatido e discutido no 19º Congresso Brasileiro de Cancerologia, que vai acontecer no Centro de Convenções de 24 a 27 de outubro, e com a presença dos mais renomados especialistas. Então, nós vamos continuar a nossa conversa com o Dr. Pedro Wilson. Não saia daí, porque você vai ficar atualizadíssimo sobre os últimos acontecimentos. Doutor Pedro, eu vou lhe fazer imediatamente 4 perguntas básicas, uma de cada vez, que eu tenho certeza que o telespectador, que a sociedade quer esta resposta. Uma pergunta básica: o câncer é hereditário? Não, o câncer não é hereditário. Viu? Ele tem alguns fatores que, junto com a hereditariedade, ele pode evoluir ou pode ser contabilizado como um dos fatores de origem de câncer. Mas o que acontece é o seguinte: o que a gente faz é especificar quais são os pacientes que têm risco e os pacientes que não têm risco para determinados tipos de câncer. Câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de colo de útero. Por exemplo, câncer de mama, paciente de câncer de mama. Ele sempre, quando você atende o paciente que vai fazer exame de mama, você tem umas perguntas básicas para fazer. Início da primeira menstruação, o fim da primeira menstruação, porque o tamanho, a quantidade de ciclos menstruais interfere na gênese desses tipos de câncer, não só de mama, como câncer de colo de útero. Se é uma paciente que faz seus exames direitinho, se é uma paciente que tem só um parceiro, se é uma paciente que tem antecedente de câncer de útero, câncer de ovário, que tem uma certa relação, certo? Se ela tem a mãe, a avó, a paciente que tem a mãe, a avó, a tia, uma sobrinha. Já tem uma predisposição. Essa paciente é uma paciente de risco. Ou seja, é uma paciente que tem mais probabilidade de ter câncer do que aquela que não tem. Ou só esporadicamente tem um parente que tem um tipo de câncer de mama, por exemplo. Okay. Mas a gente vê, é muito comum a gente ver, por exemplo, a avó tem câncer de mama, uma ou duas filhas têm câncer de mama, as netas têm câncer de mama. Então, os descendentes dessas pessoas, não é que eles sejam de transmissão hereditária, eles vão ter muito mais risco, porque o risco deles são muito mais importantes para o aparecimento dessa doença do que as que não têm isso. Okay. Então, por causa das modificações genéticas. Outra pergunta básica, né, que eu vou fazer, mas que o telespectador, inclusive, gostaria de saber: o câncer é contagioso? Não, é uma coisa muito interessante. O câncer não é contagioso, mas, infelizmente,
tem muita gente ainda tem medo até de falar. Na palavra. Da palavra. Antes de falar na palavra, bate na boca primeiro. É. Então, é uma coisa interessante. Inclusive familiares. Eu, inclusive, pessoalmente, eu aprendi isso com o doutor Adair Eiras, lá no Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro, quando eu passei por lá. Viu? Meu filho, ele dizia, era um homem muito educado, muito competente, viu? E muito sábio. Ele dizia, você tem que tratar todos os pacientes bem e conversar e mostrar para ele, mesmo naquelas doenças que você saiba que ela tenha transmissibilidade fácil, é lógico que você tem seus mecanismos pessoais, mas você não pode demonstrar para as pessoas que você está com medo da doença. Infelizmente, a gente vê perfeitamente alguns profissionais, não só o médico, como demonstrando aquele medo. Então, o câncer, eu, inclusive, quando eu vou dar o diagnóstico de câncer, eu falo para a paciente, desde que a paciente tenha condição de receber, e falo para algumas pessoas da família. E peço que tenha uma pessoa só da família que fique entrando em contato com a gente. Porque se você ficar atendendo, se ela tiver 10 irmãos, cada um quer saber uma coisa, e fica aquela confusão maior do mundo. E tem uma coisa, Silvana, quando os próprios familiares sabem que o fulano de tal está com câncer, ele mesmo já se afasta com aquela pessoa com medo da doença. Doutor, existe caso até de separação, o homem ou vice-versa, largar a mulher porque sabe que soube que ela está acometida da doença. Então, isso é muito importante. Então, que fica bem claro que é uma doença que não tem a menor probabilidade de ser transmissível. Então, todo paciente com câncer deve ser tratado com muito carinho e com muito respeito e sem o menor medo de que a doença vá lhe atingir. Doutor Pedro, e o câncer tem cura? O câncer realmente tem cura. Como todas as doenças têm cura, desde que essa doença seja diagnosticada numa fase inicial e graças ao avanço da tecnologia, nós podemos diagnosticar câncer, por exemplo, que nós estamos falando de câncer, milimétrico, que a gente não vê. Não vê. Como é que nós vamos tratar uma doença se você nem vê a doença? Existe meio que você existe. Antigamente as pessoas até morriam da doença e não sabiam. Sem saber. E é por isso que tem. Hoje é muito fácil, porque o diagnóstico... O número de casos até aumentou. Exatamente, porque foi diagnosticado com mais facilidade. Então, o que acontece? A tecnologia avançou e se você diagnosticar corretamente o câncer em fase inicial, que é o que nós chamamos de câncer localizado ou in situ, com certeza ele vai ter 100% de cura. Eu tenho vários pacientes que considerados como curados, pacientes de 25, 30 anos, e muita gente tem, não só sou eu, não. Agora, doutor Pedro... Então, agora o que precisa realmente é ter isso. Agora, ter os pacientes, é bom que se diga isso também, até para alertar a população, para mostrar que os exames periódicos são importantes. Se você pegar uma paciente com tumor palpável, com câncer, a probabilidade de sobrevida dela já cai muito, não se fala nem em cura, se fala em sobrevida. Então, quanto maior... Existe um exame de sangue, doutor Pedro, que possa diagnosticar? Existem os marcadores tumorais que servem mais para acompanhar. Por exemplo, você trata o paciente e os marcadores de câncer, eles estão lá alto. Quando a doença regride, eles baixam. E você pode acompanhar. Mas esse exame é pedido pelo médico normalmente, todos os anos, no acompanhamento? No acompanhamento é bom sempre pedir. É um dos exames que pode pedir também. Porque se ele estiver alto, significa dizer que a doença pode estar voltando ou pode ter outro tipo de doença. Ok. Doutor Pedro, além da incidência grande de câncer de colo, de útero e de mama, a gente sente que as mulheres estão sendo muito atacadas também com câncer na tireoide. Que fatores o senhor acha que isso tem contribuído? Olha, na verdade, a tireoide, a incidência de câncer está sendo aumentada na grande maioria dos órgãos do nosso organismo. Eu diria em todos os órgãos, porque os métodos diagnósticos melhoraram muito. Mas com relação ao câncer de mama e ao câncer ginecológico, esse realmente, principalmente mama, a gente vê que a incidência, hoje é a doença que mais mata a mulher hoje, aqui no Nordeste, é câncer de mama. Mas mata mais do que doença do coração. O câncer de próstata, por exemplo, teoricamente, quanto mais viver um homem, se ele viver 100 anos, por exemplo,
ele vai, fatalmente, ele tem ou vai ter câncer de próstata. Com relação à tireoide, a tireoide é um órgão vasto de fácil acesso, mas não se explorava muito a tireoide. Hoje, todo médico que tem um bom senso e uma boa responsabilidade, ele deve pedir um exame de tireoide, não só no sangue, como um ultrassom da tireoide, porque você diagnostica lesões. E hoje tem se diagnosticado com muita facilidade câncer de tireoide e vê que realmente a incidência é alta. Agora, você pergunta por quê? Nós não temos ainda, porque esse é que é o grande problema. Porque quando você fala de câncer, você não fala de uma doença. São várias doenças com o nome de câncer. São várias doenças com o nome de câncer. O câncer da tireoide é diferente do câncer de mama. Então, por que não faz uma vacina para o câncer? Porque teria que fazer para vários tipos de câncer. Porque ele é diferente do que diz respeito ao seu aparecimento, ao seu segmento, ao seu diagnóstico e ao seu tratamento. Isso é válido para todo e qualquer tipo de câncer. Do olho, do nariz, da boca, dos ouvidos, da mama, tudo é diferente. Então, o câncer é uma denominação genérica para várias doenças do aparelho digestivo. Então, diferente, por exemplo, tuberculose, nós temos uma vacina para tuberculose pulmonar, tuberculose do intestino, tuberculose genital, que dá do homem, da mulher. E trata, se você for vacinado, você não tem. O câncer nós não podemos. Existe. A gripe da gripe foi descoberta há pouco tempo. Exato. Também, né? É por isso que a gente deve ter o cuidado de fazer seus exames preventivos. E um congresso como esse, importantíssimo para debater as questões. O congresso, realmente, ele leva não só para o povo, que a população vai frequentar também, existem as ligas femininas de combate ao câncer, e os estudantes de medicina, os médicos, que são especialistas ou não, para debater esse assunto e mudar a par de conhecimento de todo para poder tomar as precauções no que diz respeito à detecção precoce. Porque só existe tratamento e cura se tiver detecção precoce. Ok. Doutor Pedro, o homem sempre se descuida mais da sua saúde do que a mulher. Isso já está comprovado cientificamente, em pesquisas e tudo. E a questão do câncer de próstata está ligada também à questão do sexo exagerado. Nós estamos vivendo uma era, né, onde o sexo aflorou com muita propriedade nos jovens, né? As próprias mulheres, né, vieram a praticar sexo de homens mais cedo do que há 20, 30 anos atrás. Tem alguma coisa a ver com o exagero do sexo, com o câncer de próstata? O que significa tantos casos de câncer de próstata? Também pode ser a prevenção que não está acontecendo? Olha, de princípio, todo tipo de câncer ele começa por uma degeneração, ou seja, uma degeneração da célula. Uma modificação de uma célula que era normal, ela começa a se modificar. E essas modificações vão aparecendo células diferentes de origem e vão dando determinados tipos de doença. O câncer de próstata não tem nada a ver com relações. E tem, se a paciente tiver, se o parceiro tiver outros tipos de doença, como HPV, como algumas doenças venéreas, como condiloma e tudo, como algumas práticas que hoje se usa de uma maneira assim tão estranha, o tal sexo selvagem, eu não sei se você já ouviu falar disso, ou sexo animal, né? Que é aquele que fica batendo na mulher, mordendo na mulher, morde os... existe isso hoje. E não é só na população de nível baixo, não. Na população de nível alto também. Então, o câncer... Só oprime a mulher, né? Deixa a situação... E a mulher também faz isso com o homem também. Então, o câncer de próstata é uma realidade, é como eu disse há pouco. Quanto mais você viver, maior a probabilidade você de ter câncer de próstata. O homem tem que começar a pensar na prevenção. Depois dos 40 anos, ele já tem que começar a fazer a prevenção do... É aquela história do exame de toque que todo homem tem medo. Primeiro você faz o ultrassom para ver como é que está a sua próstata. Se você está com o ultrassom com sua próstata sem nenhuma irregularidade, sem nenhuma tumoração, você pede o marcador tumoral, que é o PSA, que é o PSA total, PSA livre. Se não tiver alteração,
É você manda fazer daqui a 1 ano ou 2 anos. E outros exames de sangue, e assim por diante. Mas a mesma coisa você pode fazer com a mulher, na mama, no útero. Agora, isso tem que ser feito sistematicamente. Agora, acontece que existe um preconceito muito grande por falta do homem. Ele acha que o exame retal é ruim para ele, não sei o quê. Existe até muitas gozações com relação a esse problema do toque retal. Mas é um exame como outro qualquer. Como a mulher faz muito o exame pior ginecológico. A mulher, exatamente. Muito pior da mulher, com certeza. Então, eu acho que tem que se acabar com esse preconceito. Tem que fazer seus exames e acabou-se. Ok. Essa que é a história. Doutor Pedro, eu vim até conversando com o senhor sobre esse assunto. O câncer vem atingindo muito os idosos, né? A gente imaginava que uma pessoa que chegasse aos 80 anos, aos 90 anos, já teria passado toda aquela fase, né, de ser acometido por uma doença, mas nós estamos vendo que cresce a cada dia, talvez até pela tecnologia, a descoberta, né, esses casos de câncer. Então, qual é a relação do câncer com o idoso? Isso é outra coisa também. Aliás, toda doença dá muito mais e cresce muito mais a sua etiologia e a sua frequência nos idosos do que dos jovens. Todas as doenças, de uma maneira geral. E o câncer, principalmente. Por quê? O câncer é uma doença crônica degenerativa. É uma doença, por exemplo, o fumante. Por que é que o câncer do pulmão tem uma evidência muito grande e uma incidência muito grande? Porque quem fuma, ele está jogando a nicotina para dentro do pulmão e essa nicotina está corroendo ou traumatizando aquelas células. Então, aquelas células que eram normais, elas vão passar a ser células diferentes. E tomam um caminho diferente até aparecer câncer. Então, teoricamente, especificamente, com relação à sua pergunta, quanto mais velha for a mulher, maior probabilidade ela tem de ter câncer de mama. Quanto mais velho, eu vou falar dos dois mais frequentes. Quanto mais velho for o homem, maior a probabilidade ela tem de ter câncer de próstata. Quer dizer, o americano já trata, ou pelo menos já diz, que, teoricamente, todas as pessoas que hoje está todo mundo vivendo 90, 100 anos, e vai aumentar mais, todo paciente que atende, todo homem que atinge essa fase de 100 anos, vá atrás que você encontra o câncer de próstata. É uma doença terrível, né, doutor Pedro? Terrível. Com certeza. Todos nós temos muito medo desta doença. E eu acabei pesquisando numa revista científica, doutor Pedro, e encontrei os 4 mandamentos, né, de como você vencer tumores. E eu gostaria de dizer cada um, e o senhor, por obséquio, comentar. Certo. Um dos mandamentos: não comerás carne vermelha e mais vegetais. É correto isso aí. Porque, felizmente, a população, mesmo até mais humilde, porque as televisões, os jornais estão batendo muito em cima. O segredo de uma vida saudável tem 2 coisas, basicamente. É comer bem e fazer uma atividade física. O que é comer bem? Comer bem não é comer comida cara, não. É comer frutas, verduras, legumes, que é comida barata, que está ao acesso de todos, e comer para viver, não comer para morrer, certo? E, além do mais, fazer uma atividade física, ou seja, procurar queimar aquelas calorias que você está ganhando através da alimentação. O segundo mandamento era esse: não praticarás exercícios. Né, que o senhor acabou de falar. É uma medicação, um hábito excelente, que eu chamo até como um dos melhores remédios que tem, é esse aí. Cura até a hipertensão. Várias coisas, ou pelo menos previne. Previne. Aí vem o terceiro mandamento: não tomarás suplementos sem consulta médica. É uma coisa também errada. O nosso povo, principalmente o povo que não tem muito alcance ao serviço médico, ele tem a mania de ficar tomando suplemento, que é bom que esclareça. Suplemento que ela fala aí são as vitaminas. Ou as proteínas. Né? Aliás, o senhor não gosta de passar, viu? Eu acho que você gasta muito dinheiro com as vitaminas e nem sempre está
substituindo o que você precisa. Porque no vidro de vitamina não tem todas as vitaminas que você precisa. E ao passo que numa alimentação adequada, estipulada, orientada pelo profissional, não precisa nem ser médico não, nutricionista ou estudante, uma pessoa que lê, orienta, sabe o que é comer bem, ele vai ter muito mais vitamina nestas vitaminas, cálcio, enfim, todos os elementos que você precisa. Porque também é bom pensar que vitamina demais dá doença. Por exemplo, a vitamina A demais dá cegueira. Você pode cegar por excesso de vitamina A. Com certeza. E o quarto mandamento, perderás ou manterás o peso. É importante, se você tem controle na alimentação, na atividade física, você tem que manter seu peso. Porque não é possível você ver, quando jovem, você pesa. Por exemplo, há 30 anos que eu tenho esse peso. Eu peso em torno de entre 80 e 80, eu tenho 1,86 m e peso entre 80 e 82 quilos. Nunca passou disso. Sempre aquele cuidado. Porque eu como fracionado, como bem nesse sentido. Agora, se eu fosse comer realmente para me empanturrar, eu comia 10 vezes o que eu como. Com certeza. Doutor Pedro, nós estamos chegando quase ao final do segundo programa. Essa doença, o câncer, realmente vem aumentando a cada dia, né? A gente sabe que os fatores externos, até esse estresse em que nós vivemos ultimamente, buscando, né, novas oportunidades no mercado de trabalho, novas tecnologias, viver melhor, tudo isso também, inclusive na pesquisa que eu fiz de livros, interfere na nossa vida. E é uma doença que já vem há 2.500 anos antes de Cristo, né? Mas, graças a Deus, nós temos aí boas armas já contra o câncer, né? Bons equipamentos, a tecnologia chegou. O câncer é traiçoeiro, exige uma vigilância constante. Eu gostaria que o senhor encerrasse, doutor Pedro, convidando a todos para participar do Congresso Brasileiro de Cancerologia, deixando os contatos para aqueles médicos, né, os estudantes interessados em participar do Congresso. Primeiro, eu vou dividir em duas coisas isso aí. Primeiro, eu queria dizer o seguinte: embora o SUS não atenda uma grande demanda, ou a demanda que deveria atender, mas nós temos vários locais onde as pessoas deveriam ir e ir sistematicamente. Santa Casa, Faculdade de Medicina, Hospital das Clínicas, Hospital Geral, o CRIO, Instituto do Câncer. Então, tem que ir sistematicamente, porque às vezes algumas pessoas vão fazer exame, não tem nada naquele exame e fica por isso mesmo. Quando vai aparecer, depois de 3, 4, 5 anos, já vai aparecer com a doença. E, em segundo lugar, eu queria que houvesse uma grande mobilização dos estudantes, dos professores, dos diretores das faculdades de medicina, das faculdades dos profissionais de saúde, enfermagem, serviço social, todas a fisioterapia, que facilitasse aos estudantes, aos professores, para participar desse congresso. Porque aquelas pessoas que querem realmente participar do congresso e que não têm condições de participar, nós temos, com certeza, pode nos procurar que vão participar em igualdade de condições aos que podem pagar. Nós gostaríamos até de lembrar e propor, e nós vamos procurar a estes órgãos para fazer um acordo, por exemplo, cobrar uma taxa simbólica de R$100, de R$200, portanto que a faculdade paga a metade, o estudante paga a metade, mas não é obrigação de um estudante ir lá com o preceptor e provar que passou lá no congresso assistindo às conferências, não para ir passear. Com isso, nós estamos dando uma oportunidade para conhecimento de como prevenir, de como diagnosticar e como tratar essas doenças. Então, fechando, eu gostaria de agradecer a vocês todos, principalmente a você, Silvana, por essa oportunidade, e dizer mais uma vez à população que nós estamos abertos para todas aquelas pessoas mais humildes, que não tem nada a ver até com saúde, que querem participar, nos procurem que eles vão participar desse doutor congresso. Pedro, a inscrição pode ser feita também via internet?
Pode, mas eu gostaria, porque tem algumas coisas que a gente pode... A internet está dando mais para fora, né? Eu sei. Mas então vamos deixar abaixo do vídeo, né, o endereço e o telefone onde as pessoas poderão se dirigir para procurar maiores esclarecimentos sobre as inscrições no Congresso Brasileiro de Cancerologia. Muito obrigada a você, telespectador, pela audiência e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até lá. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior.